Oi, eu sou Alejandro e eu sinto no fundo do meu coração, correndo nas minhas veias, que eu nasci pra ser um diretor de cinema. Se eu seria bom, aí já são outros 500. E eu queria fazer um filme. Inclusive já teve histórias que eu criei exclusivamente pra poder fazer um filme. Só que eu nunca consegui fazer um filme. Eu também queria de quebra ganhar um Oscar. E eu acho que a minha história tem potencial pra ganhar 2 Oscars no mínimo. Que arrogância, você não acha? Sonhar não custa nada, tá bom? Feche os olhos e só imagina. É pra você fechar os olhos, tá? Você tá de olho fechado, né? Se você não tiver de olho fechado. Então, pra esse filme, eu preciso estabelecer uma coisa antes: que o universo em que ele se passa, a humanidade se tornou, em sua maioria, LGBT. Os héteros quase são inexistentes. E o protagonista tem que ser um homem privilegiado em todos os sentidos que você imaginar. Filho de casal rico, né? Claro, porque não tem como nascer rico sem um pai rico. Bom, Jonathan, vamos. Eu não vou chamar ele de Jonathan o tempo inteiro, então vamos abreviar pra John. John é um nome legal, um apelido legal, John. Bom, o filme começa com o John na sua casa, na sala, observando a empregada limpando, né, os móveis. Um nome pra empregada, vamos ver. Eu pensei em Margaret ou Elizabeth. Eu prefiro Elizabeth porque dá pra chamar ela de Beth. Uma coisa muito mais casual, né? Pá, Beth. Não vai ser a Beth. Ele chega na Beth e fala: Beth, cuida bem da casa. E a Beth, pô, fala: deixa comigo, pô. Aqui é responsa, você crescer, moleque. Tá tirando. Minha Beth, ela é um pouco mais ousada. Nisso ele se despede da casa, né? Da Beth também. E vai pra faculdade no exterior. Ele chega nessa faculdade, onde ele vai estudar medicina, que era um grande sonho dos seus pais, tanto da mãe quanto do pai dele, que era de verem o filho se tornar um doutor. Especificamente sendo formado nessa faculdade onde ele tá indo. Chegando lá, ele conhece a garota que vai fazer a iniciação dele. Um nome pra garota. Felizmente eu tenho a história anotada aqui quando eu pensei pela primeira vez. O nome da garota é Wendy. Então a Wendy faz a iniciação do John e chegando bem perto do final ali da iniciação dele, aparece a namorada da Wendy, que no caso seria uma oriental, meio puxada ali pra uma roqueira e girl, que seria a Kuna. Esse é o nome bom, esse é o nome da mina, Kuna. Kuna. E como todas as namoradinhas, elas se beijam na frente do Jonathan. O que deixa ele um pouco desconfortável, já que ele não tinha muito contato com outras pessoas e ver aquela ação na frente dele foi um pouco chocante, já que ele aprendeu na casa dele com o pai, principalmente com o pai, de que menina com menina é errado, assim como menino com menina é errado. E sim, o pai dele seria aquelas pessoas que não aceitam muito bem os gays, principalmente o pai dele, já que a mãe aceitaria um pouco melhor essa ideia. Bom, chegando lá no quarto dele, lá na faculdade, ele conhece o colega de quarto dele, que seria Gabriel, um garoto loiro, magro, de olhos claros e que é gay. O Gabriel, logo de início, já se apaixona pelo Jonathan e tenta seduzir ele o tempo inteiro, fazendo coisas até muito absurdas de se ver. O John, claramente desconfortável com aquela situação, tendo que ver coisas ilícitas no quarto dele e às vezes até sendo obrigado, John vai reclamar na direção, pedindo que ele seja remanejado de quarto, porque ele não consegue conviver com o Gabriel. E ele não fala dessa índole do Gabriel porque ele tinha medo de fazer o menino ser expulso. Mas a direção sempre ignorava todos os pedidos do John. Em um belo dia, John acordou sendo apalpado por Gabriel. Só que dessa vez ele acordou enfurecido e começou a gritar com o Gabriel. O Gabriel, obviamente com medo, se afastou, correu do quarto e começou a gritar falando que o John ia bater nele. Nesse ato, todos que estavam ali presentes compareceram, foram defender o Gabriel, foram tentar separar uma possível briga que talvez estivesse acontecendo. E quando foram dar os depoimentos, o John falou que ele passava toda a situação que ele passava com o Gabriel dentro do quarto, que era desconfortante, que ele fazia coisas ilícitas, que ele às vezes obrigava o John a ficar dentro do quarto, trancando o quarto e escondendo a chave. Mas o Gabriel falou que na verdade o John não gostava dele pelo simples motivo dele ser gay. E o Campos ficou ao lado do Gabriel, alegando que aquelas acusações do John eram falsas, já que ele não tinha falado daquilo antes. Com esse acontecimento, tendo passado pouco mais de um ano na faculdade, o John é expulso. Voltando para casa, John se encontra com sua casa imensa, porém mais vazia do que nunca, porque assim que ele chegou na faculdade, 2, 3 meses depois, ele recebeu a notícia de que Elizabeth morreu. Com tudo isso acontecendo, com a vida do John tendo sido um inferno, já que ele foi expulso da faculdade que ele queria tanto se formar para realizar um sonho de infância, e sem uma das suas melhores amigas naquela casa, ele entrou em um estado de angústia profunda, passando meses e meses trancado dentro de um quarto. Com todas as ruínas passando em sua cabeça, John buscava respostas para os problemas, e nessa busca de resposta ele acabou encontrando um movimento que estava se popularizando muito, se tornando muito forte, quase uma ideologia nova surgindo, que no caso seria a ideologia de Sage. Sage é um conto meu que eu escrevi e nunca publiquei, e provavelmente nem nunca vou publicar. Esse movimento chamava a atenção do
John, já que aquele movimento jogava a culpa na sociedade e não neles, e John queria culpar alguém pelos problemas. Então, ele acabou indo em protestos do movimento Sage, acabando se tornando muito influenciado por essa ideologia, chegando ao ponto até de praticar atos extremos. Em um desses ataques, John acabou vendo Wendy e Kuna. E vendo as duas, ele não teve forças para continuar o ataque. Por conta disso, ele acabou sendo expulso do movimento. Novamente, John se encontrava sem nada, sem pelo que viver, e buscando respostas. Porém, desta vez, ele foi em busca de resposta e ajuda profissional. Após um longo tempo, sempre tendo consultas psicológicas e psiquiátricas em casa, John se viu numa melhora constante, conseguindo se aceitar como uma pessoa que era e conseguindo até viver em sociedade. Mas o que John não esperava era que a sociedade sabia que ele tinha feito parte do movimento Sage. E quando ele tentou voltar à sociedade, a sociedade não o quis. Novamente, John estava no buraco, sem o que fazer, sem resposta, sem chances de voltar. Mas dessa vez John estava mais confiante, já que ele tinha se aceitado, ele se sentia bem consigo mesmo. Então ele foi buscar ajuda da única amiga que ficou ao lado dele naquele conflito da faculdade, Wendy. Na breve conversa que ele teve com Wendy notou que ele estava aflito, que ele precisava realmente de ajuda. Mas John também notou que a companheira de Wendy, Kuna, não aceitava John de maneira alguma. Falasse que se ele continuasse ligando pra Wendy, ela mesmo daria um jeito de fuder com a vida dele. Obviamente, desrespeitando Kuna, ele continuou ligando pra Wendy. E Kuna fez como prometeu. Ligou pra polícia, denunciou John de... não sei, eu não sou bom com crimes. Mas como o rapaz não tinha feito nada de legal até então, não tinha provas exatas contra ele, e com isso o caso dele não chegou nem ao júri. Com esse caso ganhando uma certa repercussão, pois Jonathan foi acusado injustamente e Kuna, na verdade, que foi punida, ele viu uma oportunidade de voltar para a sociedade. Mas, em um belo dia que estava caminhando pelo shopping, John acaba tendo a infelicidade de encostar em uma garota sem querer. No caso, uma mulher, né? Porque o John já é velho já. Ele estava andando, olhando para o celular, não olhou para frente e acabou trombando nas costas de uma garota. Essa mulher acusou John de molestação e fez um auê ali dentro do shopping, fazendo que todo mundo se voltasse contra John e John tentando se explicar, mas a mulher gritava tão alto que a voz de John sequer podia ser escutada. E com isso, novamente, o John estava sendo acusado de um crime. Dessa vez, John não queria mais se provar inocente. Ele estava cansado. Ele não queria mais ter que provar que era inocente. E, relembrando da antiga ideologia que ele tinha adotado, da Sage, ele chegou à conclusão de que a melhor opção é se destruir. E com isso, John acaba tirando a própria vida. Ah, fala-se não, uma história incrível, cheia de drama, cheia de reviravolta. Muita reviravolta até. Precisou de uma perfeiçoada. Mas eu acho que eu ganharia um Oscar com uma ideia dessas.